Sérgio, nós vamos agora aqui para a segunda pauta dessa conversa de hoje, que envolve o excelentíssimo Vossa Excelência, o deputado federal Marco Feliciano, que presenteou as redes sociais com esta fala, onde ele dá a entender que os escândalos de ordem sexual envolvendo pastores deveriam ser blindados. Eu vou colocar, gente, aqui este vídeo, tem pouco mais de 2 minutos, e depois o Sérgio vai fazer o comentário. Vamos contribuir com o Diário de Centro do Mundo, gente. Por favor, são 13 horas e 9 minutos, a gente está muito longe da meta. Precisamos da contribuição de vocês. Vamos lá, Sérgio e comunidade. O que é o escândalo? É algo que aconteceu entre duas pessoas ou dentro de um ambiente e alguém foi culpado de pegar esse escândalo e propagá-lo. A Igreja Católica tem escândalos, ou não? Sim. Mas cadê os escândalos da Igreja Católica? Os escândalos deles são terríveis. O que a Igreja faz? Ela abafa os casos. Ela não dá voz. Não é que ela não trate os casos, ela trata os casos. Os padres sofrem represálias, são retalhados, eles são tirados de um lugar e enviados para outro. Só que eles não é antropófagos. Eles não ficam comendo a carniça. Eles tratam aquilo. A igreja evangélica, não. Existem sites gospel só chamado de fuxico, para você ter uma ideia, fuxico gospel. Ou seja, um lugar onde crentes, porque o dono é crente, para falar só das mazelas da igreja. Mas nós temos vivido nesse tempo uma série de escândalos, né? Nós acabamos de ver na Globo.com pastores renomados com igrejas gigantescas sendo presos. Sim. Então, isso daí também não pode ser silenciado, porque o que é crime deve ser tratado como crime, o que é pecado como pecado. Sim, mas isso quem tem que tratar? O senhor é pastor dele? Não, o senhor é juiz dele? Perfeito, mas... Não, o juiz já não tomou a situação? Mas já? essa não é agora, a questão. Porque os crentes ficam falando 24 horas sobre isso, fazendo vídeos, olha o que esse pastor fez, veja o que está acontecendo. Primeiro que ele não é um pastor, ele é um falso pastor. Não fale isso, não fale isso. A partir do momento... Deixa eu te dar uma palavra como pastor agora. Perfeito. São seres humanos. Eu concordo. Todo ser humano concordo é falho. Plenamente. Todo ser humano erra, todo ser humano fracassa na vida, todo ser humano escorrega, cai, todo ser humano bate com a boca no pó. Só vai entender de misericórdia quem um dia precisou dela. Concordo plenamente. Vamos orar pela vida dele. Oxalá que agora, depois disso que ele passou, Deus o levante, Deus cure ele, trate ele por dentro. Agora, não vamos chamar de falso pastor. Você não pode invalidar uma vida inteira de uma pessoa por causa de um ato falho aqui. Isso é desumano. Já temos o diabo para fazer isso. Nós não podemos fazer isso. A pessoa faz 99 coisas boas. Essa é a questão do evangelho que eu contei. O que é um escândalo? É algo que aconteceu entre duas. Sérgio, a gente está falando de escândalos de ordem sexual, nós estamos falando de pedofilia, independentemente de ser com pastor, ser com padre, com outras pessoas, porque está em todos os cantos da sociedade, nós estamos falando de estupros, escândalos de ordem sexual, às vezes até é uma gravidez extraconjugal, enfim, escândalo sexual. E o Marco Feliciano, pela fala dele, ele dá a entender que tem que copiar o modelo católico de abafar o caso. Eu preciso te ouvir sobre isso enquanto pastor. Abafar o caso é a solução em relação aos escândalos sexuais dos pastores? Então, vamos lá. A gente tem que fazer algumas diferenciações, tá, Viaro, Pedro e demais que estão conosco aqui. Primeiro, a diferenciação do que é crime e do que é um deslize moral. Então, quando um pastor tem um caso extraconjugal, ele teve um deslize moral, ele não cometeu um crime. Adultério não é mais crime nesse país. Já foi, agora não é mais. Quando um pastor viola, estupra uma vulnerável, um vulnerável, se for menino, ele cometeu um crime. Então, são duas coisas diferentes. A segunda diferenciação é saber distinguir entre um pastor que tem uma caminhada íntegra a vida inteira e fez uma curva para baixo. Teve um deslize. Foi uma falha. De um que é assim, ó.
que o deslize já é a denúncia do traço de caráter dele. Aí eu não estou falando do crime. Estou falando do traço de caráter. Aí pensa no pastor que tem vários casos de adultério. Um cara desse não pode ser pastor, porque ele usa da prerrogativa de função que ele tem e da facilidade que lhe é concedida por ser pastor. Então, veja, Viário, as pessoas, quando procuram um pastor para aconselhamento, elas estão fragilizadas. Alguma coisa aconteceu com elas que arriou a defesa pessoal, os muros de defesa pessoal foram arriados. E ela vai abrir o coração, essa pessoa vai abrir o coração do pastor. A nós, pastores, cabe contemplar esse momento como algo altamente sagrado. Porque nós estamos entrando no solo sagrado do coração do outro. Ou dessa outra pessoa. E ao fazer isso, não cabe a nenhum pastor aproveitar desse momento, dessa fragilidade, e também, vou dizer mais, a nenhum líder espiritual para, como teve aquele caso lá de Abadiânia, que é uma outra tradição religiosa, o João de Deus, né? Em que as pessoas iam até ele buscar uma ajuda, e ele aproveitar da fragilidade para fazer o que ele queria fazer. Então, não cabe a nenhum pastor aproveitar da fragilidade de uma pessoa para induzir essa pessoa, conduzir essa pessoa a fazer algo que ela, em condição normal, não faria. Sugerir algo que essa pessoa, numa condição normal, jamais aceitaria. Então, esse é um segundo ponto. Novamente, crime é crime. Agora estamos falando de pessoas que têm traços de cara diferente. Ora, quando você preserva o lobo, quem sofre é a ovelha. Então não cabe a gente... Como a Igreja Católica fez durante séculos, né? Dos leques. Isso é medieval, né? Isso aí. Então você preserva o lobo, você deslocar alguém de paróquia, se o cara é lobo, é só dar um novo rebanho para ele e atacar. Isso não resolve o problema. Então você está sujeitando outras pessoas de uma outra localidade à ação vil desse cara que está debaixo de um terno ou de uma batina, se passando como religioso, mas na verdade ele é um predador. É um predador. E esses caras são predadores, eles precisam ser denunciados, expostos, para que nenhuma pessoa procure alguém ou se deixe cair nas redes de alguém que é um predador. Infelizmente, há religiosos entre diferentes tradições religiosas que são predadores. A misericórdia, Pedro e Viário e demais que nos assistem, ela cai bem naquele caso de alguém que tem uma curva. A vida assim, retinha e volta. Aí cabe misericórdia. Mas nisso aqui, o cara pulando, o gráfico dele é uma parábola fazendo curva para cima e para baixo o tempo todo. Esse aí é alguém que precisa ser afastado da liderança religiosa, porque ele está usando esse status para promoção de uma maldade que causa muito sofrimento às pessoas. Terceira distinção. Vamos lá. Terceira distinção. Então, o trato para a relação do crime é delegacia, inquérito policial e por aí vai. O trato para a relação de alguém que é lobo é a comunidade retirar o lobo do aprisco. É a comunidade que faz pressão para que esse lobo saia.
Porque um lobo ataca uma ovelha sozinha, mas o lobo não ataca o rebanho todo junto. E se o rebanho todo junto vir para cima do lobo para dar as marradas, como eles chamam, o lobo corre e espera um outro momento para atacar uma ovelha sozinha.